sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, estou vendo aqui na colinha do reloginho do computador aí, dia 5 de agosto de 2021, para a primeira aula do segundo ano desse meu canal do YouTube. Caramba, gente, quando eu penso às vezes nisso, eu falo, nossa, como o tempo voou. Nós estamos aqui mais uma quinta-feira, aulas ao vivo a partir das 18 horas e 20 minutos, horário de Brasília. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu considero muito importante para a gente entender as possibilidades ou impossibilidades de transformação da realidade na contemporaneidade. Ó, aqui, ó. Vamos lá. A Andréia Santos dando boa noite, o Felipe Misael dando boa noite, o Poeta Educanto dando boa noite, a Frantiela falando, quanto tempo de aula? Frantiela, que é de Canoas, no Rio Grande do Sul. Coloquem, dê uma boa noite, fala, eu sou da cidade tal. Olha, Frantiela, é o seguinte, minha querida, a aula geralmente dura aí uma hora e pouquinho, depois eu abro para as perguntas de vocês aí, tá? E aí vai ser o seguinte, gente, o tema da aula de hoje é o seguinte, olha aí, ó, olha que legal o Lucas, que comentário legal. Boa noite, professor, boa noite, meu querido Lucas. Há tempos não assisti a uma live. Você não é só fiel como um pássaro migratório, como fiel à bondade de compartilhar conhecimento com seus pupilos. Ô, rapaz, que beleza, que bacana. Olha lá, o Júlio, boa noite, mestre. Poços de Caldas, Júlio, tive um sem número de vezes aí na tua cidade, viu? Fui muitas vezes para a belíssima cidade de Poços de Caldas, tive nas termas. A primeira vez que eu fui a Poços de Caldas, em Minas Gerais, olha lá, Lara Ramos, falem de onde vocês estão assistindo aqui para eu dar uma moral para vocês. Fala assim, ó, meu nome é tal, da cidade tal. A Lara Ramos Oliveira, sou do Pará, norte do Brasil, querido Pará, de onde vem o famosíssimo e original açaí do Brasil, é isso aí. Olha o nosso querido Ademir Francisco da Silva, falando aqui da Europa, falando da Holanda, é isso aí, gente. Olha lá, o Júlio falando que Poços de Caldas é a cidade mais linda do sul de Minas. Olha, é bonita mesmo. Olha o Iago aqui falando, boa noite, professor, Niterói, no Rio de Janeiro. O Rafael Falcão falando, falo de Natal, no Rio Grande do Norte. Quase eu estive em Natal. Infelizmente não tive em Natal, mas gostaria muito de ter ido lá para Natal. Em novembro de 2019, quando eu estive em João Pessoa e no Recife. Então, gente, olha lá, a Andréia tá falando aqui de Sorocaba, no interior de São Paulo, aí pertinho de São Paulo, né? Sorocaba, olha lá, o Pedro Rufino, o Pedro falando do Corinthians, aí não dá, né, gente? Aí não dá para falar do Coringão. Tem que falar bem do Coringão para eu dar um flash aqui. Para falar mal do Coringão, não vou falar, né, gente? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o seguinte tema, gente. O que aconteceu com a esquerda depois do fim da União Soviética? Esse é um tema que eu considero muito importante. Vou até desligar aqui o ar, gente, que pelo amor de Deus também, né, gente? O que aconteceu com a esquerda depois do fim da União Soviética? Existem algumas pessoas, alguns grupos políticos, sobretudo os extremistas de direita, no Brasil, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, que costumam chamar os grupos, o campo emancipatório, o campo progressista, o campo de esquerda, de comunista de maneira indiscriminada, como se todo o espectro progressista pertencesse aos filões da extrema esquerda, ou do socialismo, ou do comunismo, como vocês queiram. E isso é uma inverdade, um delírio, ou uma má-fé, uma manipulação das mais crassas, né? Acontece que muitas pessoas não têm a historicidade de esquerda e direita. Aliás, eu, ano passado, dei uma aula aqui no meu canal do YouTube sobre a história, de onde vem historicamente esquerda e direita. Então, se você quiser assistir a essa aula, é só você procurar aqui na playlist
aulas ao vivo com Vassolera aqui no meu canal, para você poder justamente ter acesso a essa aula. Só colocar lá esquerda, direita, você acha aqui no meu canal. Gente, esse ano de 2021 é o ano em que o colapso da União Soviética faz 30 anos, né? A União Soviética acabou no dia 25 de dezembro de 1991. Um discurso fúnebre, né, fatídico, de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Desde então, mas também antes da caída da União Soviética, houve muitas reformulações no campo da esquerda e houve aquilo que eu vou chamar também de direitização do mundo e encurtamento do horizonte das expectativas em termos de transformação social. A gente vai falar sobre isso e vai entender essas mudanças na aula de hoje. Esse é o tema, então, da aula de hoje. Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Gente, eu quero dar meu muito obrigado a todas e a todos vocês, porque domingo aconteceu o lançamento do meu quinto livro, muita alegria, foi uma audiência maciça de vocês, pelo que eu agradeço muito, todas e todos vocês, e metade da tiragem já foi embora. Olha lá o meu querido Wellington Santos de Souza, boa noite de São Bernardo do Campo, que é a minha cidade natal. O Teixeirinha está aqui, Cidade do México presente, Teixeirinha teve presente inclusive domingo. Então, no lançamento. Então, muito obrigado. E eu quero dizer o seguinte, nós caminhamos a passos largos para 18 mil pessoas aqui nesse canal do YouTube, né? E eu gostaria de pedir ajuda para vocês, para quem puder, claro, para apoiar esse canal do YouTube, para que nós continuemos a crescer e para que esse canal me dê cada vez mais autonomia, para eu poder me dedicar exclusivamente às aulas, às resenhas, às leituras, às viagens de Vassoler. Então tá aí, eu quero dizer a vocês que a forma mais imediata de vocês ajudarem esse canal é dando um like aqui no vídeo e fazendo comentário no chat e depois deixando comentário aqui embaixo do vídeo. Quem quiser ajudar com apoio financeiro pode fazer isso de 3 formas aqui na live. Aqui embaixo do chat, quem está no computador, o chat está à direita, quem está no celular, o chat está abaixo da telinha. Se você estiver na TV, acho que se você colocou tela cheia, não vai ver o chat. Mas, de qualquer maneira, ao lado do vídeo, tem aí o chat, ou embaixo do vídeo. E embaixo do chat tem um retângulozinho com um cifrão. Se você clicar nesse retângulozinho, vão se abrir 3 abas. A aba do tornar-se membro, você pode se tornar membro humanista aqui do canal. A aba do super sticker, que é uma saudação paga, e a aba do superchat, que é uma pergunta paga. Então, quem estiver assistindo a essa aula pode me mandar um superchat, um super sticker, se tornar membro. Eu falo, olha lá, olha lá, olha lá, no meio da aula, e a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, para sintetizar essa aula, eu quero dizer a vocês o seguinte: desde o fim da União Soviética, é possível dizer que macroeconômica e macrohistoricamente o capitalismo, os representantes do capital, os grandes financistas, os grandes estados representantes das megacorporações, vêm pegando de volta os anéis que haviam cedido no pós-Segunda Guerra para a classe trabalhadora, para não perderem os dedos então. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, mesmo com a economia destroçada, a União Soviética era uma força militar muito considerável, foi a grande vitoriosa no campo de batalha e moralmente, historicamente, da Segunda Guerra Mundial, apesar do pacto lamentável, mas estrategicamente interessante, mas política, moral e historicamente lamentável entre Hitler e Stalin, aliás, muito irmanados, né? Dois totalitários, dois ditadores sanguinários, o pacto Ribbentrop-Molotov. Inclusive, eu já dei uma aula sobre o pacto Ribbentrop-Molotov aqui no meu canal, vocês podem assistir a essa aula.
A União Soviética representava não apenas um espectro, como o Marx e o Engels disseram no começo do Manifesto Comunista. A União Soviética era uma grande realidade, bastante tangível, e os Estados Unidos e a Europa Ocidental tinham sim medo de que o Exército Vermelho estacionasse as suas tropas aqui onde eu estou, na ponta da Península Ibérica, em Portugal. Nós sabemos hoje, historicamente, que o Plano Marshall, financiado ali pelos Estados Unidos, justamente para reerguer os países europeus, obviamente comprando produtos dos Estados Unidos, tinha por objetivo impedir que os países se comunizassem, passassem pro, ampliassem a cortina de ferro, aquela zona chamada de Iron Curtain, pelo Winston Churchill, grande político britânico, que fez um discurso no Missouri, em 1946, batizando aquela região do leste europeu de influência, que sofria a influência da União Soviética, da finada União Soviética, de Iron Curtain, cortina de ferro. A questão é que, tô até com uma caneta Bic aqui na minha mão, né, gente? A questão é que, para evitar justamente a comunização, o fortalecimento dos partidos comunistas ou dos partisãs, ou impedir justamente, com esses países destroçados, que os comunistas, que a extrema esquerda chegasse ao poder, justamente foram feitas concessões, que são concessões por parte dos grandes capitalistas e conquistas por parte da classe trabalhadora nas democracias pós-Segunda Guerra daqui da Europa, que eu diria são sem paralelos na história da humanidade. O que a social-democracia pós-Segunda Guerra construiu para conter o avanço do socialismo está na ordem dos maiores direitos sociais que sociedades na história da humanidade já alcançaram. É daí, gente, é claro que a luta da classe trabalhadora ao longo de todo o século XIX desemboca nisso também, é claro, mas falando de um contexto, de um corte histórico mais específico, a gente pode observar essa formação da social-democracia como uma resposta capitalista ao virtual ou iminente avanço do Exército Vermelho Soviético no pós-Segunda Guerra. Acontece, gente, que o capitalismo passava por um período que a sociologia do trabalho e a sociologia econômica chamam de modo de produção fordista dentro do capitalismo, com emprego em massa de trabalhadores e trabalhadoras nas linhas de produção, entre os quais, como eu sempre digo a vocês, os meus pais, que foram operários, no Grande ABC, em São Bernardo da Borda do Campo, né? E isso implicou a formação maciça, mesmo no terceiro mundo, né, no caso do nosso Brasil, dos sindicatos, da Organização Nacional e Internacional dos Trabalhadores. Essa é a história de formação de cartas constitucionais e consolidação de leis trabalhistas, como no Brasil, mas também aqui na Europa e em outros locais do mundo, na medida em que o capitalismo, os donos do poder tiveram que fazer concessões em face da força dessa classe trabalhadora organizada. Agora, uma das grandes revoluções do século XX, a terceira revolução industrial, primeira revolução industrial, os teares, na Inglaterra, Manchester, segunda revolução industrial, carvão e energia elétrica, isso final do século XIX. A terceira revolução industrial, a microeletrônica, a formação dos microprocessadores, dos computadores, a automação, a mudança do modo de produção fordista. Aí, quando eu falo do fordismo, eu estou me remetendo, sim, ao fundador da montadora Ford, né, o Henry Ford, estadunidense. Tem uma, se não me engano, tem uma montadora Ford lá em São Bernardo do Campo, salvo engano, ainda. Pô, não fechou. Acho que teve uma fábrica da Ford, vocês podem até me corrigir. Eu já estava aqui na Europa, que acabou fechando, ou fechou ano passado. Vocês me corrijam se eu estiver enganado aqui. O Henry Ford pressupôs ali, construiu ali a linha de produção. O onismo, ou o toyotismo, que remonta à montadora japonesa, e onismo remonta ao sobrenome do engenheiro que
postulou o just in time, o na hora, on demand, segundo a demanda, a produção flexível, a quebra das linhas de produção, a cadeia flexível e uma profunda automação. Aí a gente assiste a um processo em que a classe trabalhadora vai começando a ser substituída no seio mesmo da produção e também no setor bancário. Eu vou comentar sobre isso já já. Deixa eu falar uma coisa antes que eu me esqueça. Eu vi uma entrevista do José Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, né? Um dos fundadores e militante histórico aí do Partido dos Trabalhadores, falando que quando o PT ganhou a sua primeira eleição presidencial em 2002, com subida ao poder em 2003 no Brasil, havia milhares e milhares de bancários e bancárias no Brasil. A automação do sistema bancário, como nós sabemos, é clamorosa, de tal maneira que os sindicatos bancários fortes historicamente vão cada vez mais minguando, justamente por esse fator de automatização e do enxugamento radical do número de agências e do quadro de funcionárias e funcionários. Essa é uma tendência histórica no bojo do desenvolvimento tecnológico do capitalismo, que se agudiza ainda mais com a quarta revolução industrial, nesses termos que a sociologia econômica e do trabalho vem falando, envolvendo aí a inteligência artificial. E uma vez que a grande ameaça, se de fato de esquerda, se radical, é uma questão a ser discutida, e eu já dei uma aula sobre a União Soviética aqui no meu canal. Então, quem quiser assistir a essa aula, nessa universidade aberta que vai se ampliando cada vez mais, graças a Deus, pode procurar a aula sobre a União Soviética aqui na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Não é o nosso ponto discutir a União Soviética. O nosso ponto é dizer que, uma vez que o baluarte da Revolução Socialista Mundial ruiu, uma vez que a China vai se capitalizando, a China é uma potência capitalista, a gente pode discutir isso, mas de qualquer maneira, mesmo na União Soviética, o que era o socialismo soviético? Agora, falar que a China, meu Deus do céu, né? Mas tem gente que fala, eu não vejo a China por uma série de fatores como um país socialista ou comunista, eu vejo um país de ditadura partidária, eu vejo multibilionários ali, porque é o único canal do poder entrando no partido para ter influências. Eu fui a Pequim, vi apartamentos de mais de $1 milhão lá em Pequim, vi desigualdade social profunda, houve ascensão de fato à classe média, vi um consumismo, vi uma propensão às marcas, ao consumismo fortíssimos na China, de tal maneira que a gente tem um capitalismo de Estado ali feroz. Nas mudanças que, a partir da morte do Mao Tse-tung, o líder da Revolução Chinesa, em 1976, e a subida ao poder do Deng Xiaoping, foram acontecendo, e foi esse o fator que fez com que a China pudesse sobreviver aí ao colapso da União Soviética, ao colapso de todo o bloco socialista no fim da década de 80, começo da década de 90, como eu já falei a vocês. Então, o fim da União Soviética e a direitização da China e o encurtamento do horizonte de expectativas para além do capitalismo, tudo isso trouxe mudanças profundíssimas estruturais para o pensamento e a prática de esquerda. Então, uma primeira coisa que é importante dizer aqui no nosso tete-a-tete aqui da nossa aula é que começa a escassear, mesmo no campo da esquerda, a denominação capitalismo. Vocês ouvem, no Brasil como no exterior, a não ser grandes intelectuais que fazem, digamos, panoramas históricos como o maravilhoso Noam Chomsky, dos Estados Unidos, ou Robert Kurz, K-U-R-Z, que eu lia com muito proveito até 2012, quer dizer, eu continuo lendo, mas eu o lia em tempo real com muito proveito até 2012, quando ele faleceu. Não, o Partido dos Trabalhadores, que é chamado de socialista indevidamente pela extrema-direita brasileira atualmente, vocês ouvem o PT, ou os intelectuais do PT, falando em capitalismo? Estrategicamente, como o capitalismo, quando se fala, um dia a gente pode falar sobre Guerra Fria, sobre quão antinômicos, dicotômicos, antípodas foram socialismo e capitalismo.
para além dos dogmatismos estanques da Guerra Fria. Mas o que é importante dizer é que, como o capitalismo, no sentido de alocação ideal dos recursos, maximização da produção, apesar da desigualdade profunda e de o capitalismo prover para uma minoria, a esmagadora, o Brasil está passando fome. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Apesar de a gente poder falar, assim, de uma desigualdade profunda produzida pelo capitalismo, a escassez, a corrupção, os problemas que há no capitalismo, mas que havia cronicamente nos países do socialismo real, esses problemas que levaram esses países à ruína, à bancarrota, com revoluções externas ou ruínas internas ou ruínas externas, a questão é dizer que, a partir dessa vitória geopolítica, geoeconômica do capitalismo, nesse caso, o horizonte de expectativas e a tentativa de transformação na esquerda passou a ser, com raras exceções ao redor do mundo, exceções mais retóricas do que pragmáticas, porque os partidos mais à esquerda, mais à esquerda mesmo, não estou falando, portanto, do PT. Por exemplo, no Brasil a gente tem o PCO, Partido da Causa Operária, o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, né? O PSTU, o PSOL já é um partido bem próximo do PT, ou seja, mais tem socialismo no nome, mas é muito mais reformista. A exceção do PCO e do PSTU, que tem no campo eleitoral muito pouca expressão, mesmo o PSOL já tendo uma historicidade de mais de 15 anos do partido, salvo engano ele se forma em 2005, é um partido que não conseguiu deslanchar eleitoralmente, e obviamente entendendo que a democracia burguesa eleitoral tem profundíssimas limitações, ainda mais no Brasil. O que é importante dizer é que esses partidos são mais retóricos e, sem querer ser desrespeitoso, mais folclóricos, no sentido de que não conseguem adesão. Seus projetos são questionados historicamente e formam mais grupos minoritários, pequenos, retóricos, do que com chances eleitorais ou de chance de chegar ao poder de Estado, ao poder político. E eu diria, então, para vocês que a esquerda, com as suas... Porque, na verdade, eu deveria sempre falar no plural. As esquerdas, com as suas várias diferenciações, ela mantém ainda campos retoricamente opostos ao capitalismo, mas a dificuldade das experiências de colapso do socialismo levou justamente a uma dificuldade de a esquerda propor algo para além do capitalismo. A gente vê algumas medidas pontuais, eu vou colocá-las aqui, mas eu diria que, em termos estruturais, após o fim da União Soviética, as esquerdas viraram administradoras da crise do capitalismo e tentam, por meio do Estado, colocar diques na grande proliferação do neoliberalismo. Eu também já dei uma aula sobre o neoliberalismo aqui no meu canal. Então, para eu não ficar conceitualizando a cada ponto que eu faço, você pode, se você estiver vendo essa aula gravada, parar essa aula, vai aqui para o meu canal, abre uma outra aba, vai para o meu canal, procura na playlist aulas ao vivo com Vassolera, aula sobre o neoliberalismo, você pode assistir lá e voltar para cá, ou você pode terminar essa aula e depois assistir a aula sobre o neoliberalismo. O que é importante dizer é, as esquerdas, então, perdem uma força propositiva em enorme medida e tentam barrar a destruição. Manter empresas estatais, bancos estatais, universidades públicas, direitos trabalhistas, previdência social. Vocês estão vendo que eu contei 5 itens aqui na minha mão que estão sendo destruídos? Ou seja, eu tinha conversas assim na faculdade lá de Ciências Sociais, em que a maioria dos estudantes era de esquerda, né? Éramos de esquerda, a maioria lá de nós, e eu falava, as pautas são, elas são numa proposição de manutenção, não de criação. Hoje, se nós pedíssemos criação de empresas públicas, a gente tem todo o campo da grande mídia corporativa, patrocinada por lobbies privados poderosíssimos, nacionais e internacionais, para fazer uma crítica, um consenso de que empresas estatais são desfuncionais, o que é uma mentira. A depender do campo, em termos estratégicos, é fundamental que haja a presença do Estado. Vou dar um exemplo dos Correios. Como é que pode chegar uma agência dos Correios em cidades com pouca demanda?
se o padrão da lucratividade foi colocado. A questão da energia elétrica, que é estratégica e de direitos humanos, portanto, tentando passar ao largo, ou pelo menos ser normatizada para além da lógica do lucro. E tantos outros setores. Muitas pessoas que estão assistindo a aula podem ter estudado, como eu estudei, em uma universidade pública. São os melhores do Brasil. Em termos de pesquisa, sobretudo na área das humanidades, mas também nas exatas biológicas, não dá nem para comparar a pesquisa realizada na universidade pública com o que se faz no Brasil na universidade privada. Mas esse consenso é poderoso. Ele vem dos Estados Unidos, ele é disseminado pelo mundo, e há ali uma rotulação de que campos reformistas, eu digo, não revolucionários, mas reformistas, são radicais. Aliás, esse termo também é utilizado, radical, radical. Olha, gente, quando eu vejo, realmente, quando eu ouço pessoas, ou quando eu leio pessoas dizendo não ao extremismo na próxima na eleição presidencial do Brasil, falando que não querem o Bolsonaro, que é um extremista, e o Lula, que não tem absolutamente nada de extremista, realmente eu fico existencialmente cansado, que a desinformação, para usarmos um termo aqui mais neutro, é complicada. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o Michael Moore, que é aquele cineasta estadunidense que fez o Bowling for Columbine, o Tiros em Columbine, o Sequel, aquele documentário, ambos os documentários já foram resenhados por mim aqui no meu canal, tá na playlist Resenhas de Filmes com Vassoler. O Michael Moore é um social-democrata, parecido com o Bernie Sanders, a quem inclusive ele apoia, numa lógica do New Deal, do novo acordo com Franklin Delano Roosevelt, que salvou o capitalismo da bancarrota depois da crise de 1929, propondo um modelo social-democrata com base nas teorias de John Maynard Keynes, grande economista britânico, de intervenção do Estado na economia, de tal maneira que é a administração imanente ao capitalismo. Uma das características... Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Alice Rainer aparece aqui no canal. E eu sei que a nossa querida Alice está secundada por sua amada mãe Elvira Macedo. Um beijo para Alice, um beijo para Elvira, que estão na cidade de Salvador, que é a capital do maravilhoso estado da Bahia de Todos os Santos. Muito obrigado, Alice, pelo apoio. Muito obrigado, Elvira. Obrigado, gente. Vamos lá. Depois desse maravilhoso super sticker, desse apoio aqui da nossa querida Elvira, o que eu digo para vocês? Eu digo para vocês que, estruturalmente, a esquerda virou administradora da crise do capitalismo e perdeu o horizonte revolucionário em enormíssima medida, e onde houve algumas tentativas, como na Venezuela, de um aprofundamento das reformas estruturais, com uma elite extremamente concentradora e contra os interesses imperialistas dos Estados Unidos na América do Sul, na América Latina, sobretudo num país estratégico importantíssimo como a Venezuela, dado que é o país com a maior reserva de petróleo do mundo. Salvo engano, é a Venezuela, país membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, da OPEP, como vocês sabem, né? Ali havia armas, ali havia Hugo Chávez, né? Era um quadro do exército venezuelano, e as suas tendências mais à esquerda são suportadas pelo exército. Mas a adesão popular que se deu, que houve a camada chavista, ela flutua. Ainda assim, a gente pode falar de uma manutenção do Maduro, tanto pelo apoio das Forças Armadas, quanto, inclusive, inusitadamente aqui para a América Latina, a vinda para cá de apoio russo e chinês. Foi isso que o senhor Donald Trump, o destemperado, como é que eu vou, não quero ser deselegante aqui, o intelectual Donald Trump, que deve ter no máximo 200 palavras no seu vocabulário, se tiver 200, né? It's fantastic. It's terrific. Quando eu vi os debates dele, ele falava, but that's great. Let's make America great again. It's fantastic. It's terrific. Ele só falava isso.
E, obviamente, era grosseiro com a Hillary Clinton. Era isso que ele fazia. Ser grosseiro com os demais, falar as mentiras que falava lá nos debates políticos, o senhor Donald Trump, né? E fazer as coisas lá. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que, nessa medida, muito do nosso medo epocal, medo histórico, muito da nossa dimensão de que perdemos chances históricas fundamentais. Essa semana eu fiz uma leitura de Vassoler de trechos do livro Era dos Extremos, do grande Eric John Hobsbawm, historiador britânico. E numa das frases, sintetizando o século XX, o intelectual lá diz: o século XX foi o século que mais alto levou as esperanças da humanidade, com a utopia socialista, com as transformações radicais, com as possibilidades de transformações radicais do mundo, mas que também trouxe as maiores frustrações históricas, justamente porque o experimento do socialismo real deu errado. Ele deu certo, diz o Hobsbawm, na Era dos Extremos, porque forçou os países capitalistas a construírem legislações sociais de proteção social com a social-democracia para dar resposta à União Soviética e aos partidos comunistas competitivos. Mas uma vez que esse quadro acabou, agora os anéis estão sendo pedidos de volta. Então a esquerda ela quer manter, na verdade, aqui no começo do século XXI, eu diria, olhando em perspectiva, desde o começo do século XIX, se vocês me perguntassem, Flávio, qual o período de maior crise da esquerda, do campo da esquerda? Eu diria que é o momento atual. Por quê? Porque se nós pegarmos a base de organização da esquerda, ela está calcada nos sindicatos, nos movimentos sociais e nos partidos políticos comunistas, socialistas, social-democratas. Né? A gente tem um partido da social-democracia brasileira que é neoliberal. Né? O PSDB é um partido de direita, no máximo de centro-direita, mas um partido neoliberal. Usa esse nome da social-democracia porque alguns de seus quadros eram oriundos da social-democracia, mas no poder sempre aderiu ao neoliberalismo. Quando houve, por exemplo, dois governos de Fernando Henrique Cardoso, né, no Brasil, do FHC. Então, o que é importante dizer aqui, o que nós temos que dizer, é que a esquerda passa por sua maior crise porque o capitalismo vem desempregando em massa, vem tornando obsoleto o proletariado, de tal maneira que as pessoas que não quiserem deixar de ser histórico-materialistas têm dificuldade, então elas têm que historicizar a dimensão de proletariado. Onde há lutas de classe hoje? No sentido mais tradicional? Na China e no Sudeste Asiático, onde estão concentradas as empresas, explorando profundamente os trabalhadores e trabalhadoras, e há, isso que é curioso, estudantes chineses lendo Marx contra o Partido Comunista da China, que não deixa de ser muito interessante, porque também aconteceu na União Soviética e também aconteceu nos países do leste europeu da Cortina de Ferro. Mas ali a gente ainda tem dado o arrochamento dos salários, as condições muitas vezes dificílimas para os trabalhadores e trabalhadoras em países autoritários como a China e outros ali que há com as empresas. Agora, há uma profunda desindustrialização. Aqui nesse continente onde eu estou, na Europa, há uma profunda desindustrialização no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos, que mantém as suas indústrias do complexo industrial militar, mas que viu o proletariado estadunidense se transformar em pessoas ali que precisavam da ajuda do Estado. E isso, para aquela ideologia individualista e de self-made person, de pessoa que se faz nos Estados Unidos, é muito complicado. Por quê, gente? Porque uma vez derrubada a União Soviética e uma vez reformada capitalisticamente a China, a social-democracia virou um peso com seus direitos sociais, férias, 13º, 14º, licença paternidade, licença maternidade, seguro-desemprego. Isso virou um fardo, pelo prisma dos donos do capital, para a competitividade de seus respectivos parques industriais e países. Então a gente tem que entender essa historicidade em prisma, e a esquerda agora, perdendo a sua base de trabalhadores e trabalhadoras, que estão agora pulverizados, estão atomizados, individualizados, dentro de carros, dirigindo carros,
sendo forçados, histórica e sociologicamente, a não se verem como trabalhadores, mas como empreendedores, que é o que restou a fazer para vender a força de trabalho, mediadores, uma economia de precariado, de precarização. E isso, obviamente, atinge também uma classe média, por exemplo, no Brasil, historicamente esteve vinculada ao serviço público. Meu pai trabalhou na iniciativa privada, mas também foi médico no serviço público durante anos e anos. Quando faleceu, trabalhava no serviço público. Muitas e muitos de vocês ou trabalham no serviço público, ou trabalharam, ou tiveram os pais trabalhando. E o serviço, o Estado, o funcionalismo público, foi historicamente um local de muita dignidade para os mais diversos trabalhadores e trabalhadoras. Inclusive, segundo a Carta Constitucional de 88, acabando beneficamente com a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Não há, nas carreiras públicas, nas carreiras de Estado, diferenciação entre salários de homens e salários de mulheres. A gente sabe que isso acontece na iniciativa privada. Não deveria acontecer. A iniciativa pública deveria atuar para acabar com isso. Mas na iniciativa, no Estado, isso não acontece. Como a inteligência artificial, a automatização, essa tecnologia também vai propiciar o enxugamento dos quadros do Estado, a base social de apoio a reformas pelos sindicatos, golpeados pela quebra da CLT, da lei trabalhista, e pelo fim do imposto sindical, que quebra a base de sustentação econômica dos sindicatos. A Previdência Social, golpeada. Por quê? Eu vou dar uma aula ainda esse mês sobre isso, mas se você não tem mais uma garantia de que a geração de hoje vai ficar empregada, porque o capitalismo desemprega em massa, você também não tem a garantia de que o salário de quem já se aposentou está sendo pago pela pessoa da população economicamente ativa. Você quebra o vínculo de solidariedade entre a geração mais velha e a geração mais nova. E entre essa geração mais nova e a que virá. Você traz um caráter muito robesiano e altamente competitivo, individualizado e fracionado. E isso dificulta muito as lutas sociais. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Educanto manda um superchat e vamos lá ler a pergunta do Educanto. Eu agradeço muito ao Edu por isso. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre parte da esquerda estar muito focada no mercado, do politicamente correto e meio caolha aos avanços do neoliberalismo? Olha, Edu, é uma pergunta boa, eu vou responder essa pergunta já já, você vai entender por quê. Porque a questão identitária que alguns, vamos chamar assim, que termo eu uso? Pera lá, gente. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar com calma, mas alguns representantes do conservadorismo, eu ia dizer intelectuais, mas será que são intelectuais? É a questão da gente pensar, né? Mas assim, alguns representantes do conservadorismo no Brasil centram muito seu fogo contra a questão do que eles chamam de politicamente correto. Esse campo está voltado à pauta identitária, que é muito importante. Só que ela não necessariamente é crítica ao capitalismo como um todo. Eu vou chegar já já a esse ponto, Edu, e eu vou costurar trazendo a sua pergunta de novo, tá bom? Só um minutinho que eu já amarro a pergunta do Edu e eu agradeço muito a ele. Vamos lá. Agora, o que eu posso dizer é, uma vez enfraquecida essa base, a esquerda passa por um problema crônico, estrutural, histórico de identidade. O que a esquerda quer? Ela pode se dizer retoricamente, nominalmente anticapitalista, mas a proposição de um socialismo nos moldes do século XX não deu certo, significou em enorme medida estatização, se não de toda a economia, pelo menos dos setores mais importantes, e na prática do socialismo real, uma estatização que chegou até a raia miúda, a lojinha. Eu sou totalmente contrário a isso, quero dizer a você, sou totalmente contrário a esse tipo de experiência que se cristalizou em burocracia autoritária, desnível entre os poderosos do Partido Comunista, das Forças Armadas e população real. Mas a inteligência artificial hoje, isso é uma questão importante a ser dita. O debate sobre Estado e mercado, que para mim em enorme medida é raso, ele pressupunha que a alocação melhor de recursos, onde destinar os recursos, que essas decisões eram melhor tomadas pela descentralização do mercado, das empresas privadas.
Com a tecnologia atual de softwares, de aplicativos, centralizadores de dados e informações, isso não é necessariamente verdade. E é sim possível que estados autoritários como a Rússia e a China consigam tomar decisões de otimização de alocação de recursos, centralizando, ao invés de descentralizando as decisões e as tomadas de posição. Então é importante a gente atualizar essas questões. Agora, como o Edu colocou, é muito importante dizer que se um campo da esquerda, o campo anticapitalista, revolucionário, foi se tornando cada vez mais reformista, isso vem do século XIX, por exemplo, com os movimentos feministas, por exemplo, com os movimentos antirracistas formidáveis, todos eles, com os movimentos anticriminalização da homossexualidade, para vocês terem uma ideia, até meados do século XX, a homossexualidade era criminalizada na maior parte dos países do planeta Terra. Vocês verem que horror. E a mulher sofre muito perseguições, os homossexuais, as mulheres, aqueles que exercem odiosamente o racismo, tudo isso ainda graça. Agora, as pautas identitárias tiveram uma força muito, muito importante. Elas vêm com força das universidades e movimentos sociais dos Estados Unidos, por exemplo, no bojo do formidável movimento pelos direitos civis dos afro-estadunidenses. Como vocês podem saber, a abolição da escravatura nos Estados Unidos, assinada por Abraham Lincoln, no bojo da Guerra Civil, que houve, a Guerra Civil que opôs os estados do norte dos Estados Unidos aos estados do sul dos Estados Unidos, a abolição da escravatura não foi concomitante ao angariamento de direitos civis, igualdade perante a lei para os afro-estadunidenses. Gente, eu morei em Chicago, uma cidade que muitos afro-estadunidenses buscaram, depois da abolição da escravatura, tentando um lugar melhor, com menos racismo, para poderem ser aceitos e viver. Olha o sul, mas eu vi coisas, por exemplo, uma coisa que me deixava muito triste. Eu morei em Chicago, como eu disse a vocês, morei lá 2 anos. E eu vi, às vezes, em bares, uma placa dizendo assim: nós nos reservamos o direito de servir quem quisermos. Só havia em vários bares. E as pessoas sabiam. Aí uma vez eu dei uma de João sem braço e fui perguntar para o dono do bar o que aquilo queria dizer. Eu sabia, mas eu queria que ele me dissesse. E a coisa, eu não vou dizer o que ele disse e me deixou nauseado. E basicamente ele expressou o horror do racismo. O horror ali de dizer que ele tinha o direito, como americano pagador contribuinte, coisa que a cantilena da direita, de servir quem ele quisesse. Então, essa discriminação odiosa encontrou ali um campo dizendo que os afro-estadunidenses queriam participar da riqueza do American Way of Life, do estilo de vida americano, queriam ser reconhecidos por quem eram, como eram, queriam ocupar o seu papel. E aí nós chegamos a um campo benéfico de construção da identidade afro-estadunidense com os seus líderes, suas líderes, a Angela Davis ali, que quase foi condenada à morte, uma grande intelectual e uma grande ativista estadunidense. Então a gente tem ali todo um campo de desenvolvimento. E desse campo, junto com os feminismos formidáveis e os movimentos identitários da causa LGBTQIA+, esses campos começaram a dizer: a identidade unívoca de europeus ou ocidentais, brancos, heterossexuais, endinheirados, não pode ser a identidade para a qual devem propender os desejos, pulsões e reconhecimentos sociais. E aí começa a ampliação de um leque enorme de identidades, a ponto de nós falarmos de famílias e não mais de família, a ponto de nós falarmos de orientações sexuais e não mais orientação sexual, a ponto de nós falarmos de gêneros e não mais binarismo. Uma violência profundamente decantada
que é a violência da subsunção, da pluralidade, da destruição, da aniquilação, da alteridade, da diferença, da pluralidade, a singularidade, foi questionada, por vezes com contra-violência. Ou seja, por que as pessoas que têm uma orientação diversa, que não se adequam aos paradigmas autoritários da sociedade, coercitivos, por que essas pessoas precisam ser caladas? Por que essas pessoas têm que ser subsumidas em identidades que não têm? Ou em comportamentos que não querem ter? Se não estão afetando, não estão machucando ninguém. Então, a gente tem que entender o seguinte: política, a crítica, aquilo que se chama de political correctness, que vai lá do inglês, o politicamente correto, de se colocar, ele precisa ser entendido numa chave histórica de contraposição a um discurso unívoco, autoritário, hegemônico, que fazia com que as pessoas tivessem que ter modelos singulares, se adequar a esses modelos. Mulheres se calando perante homens, ganhando menos, tendo a vida massacrada, não podendo trabalhar. Uma mulher que queira cuidar dos filhos, que faça isso por opção, tudo bem. Um homem, então, que queira cuidar dos filhos e faça isso por opção, não está tudo bem? Por que não? A gente sabe os juízos e os preconceitos que recaem quando uma figura quer sair do seu paradigma, da sua camisa de força social. Então, falar de aspectos que podem ser, de repente, autoritários dos campos progressistas em termos identitários, implica que nós entendamos que por exemplo, agir de vez em quando de forma concertada contra uma pessoa que expressa, digamos, o racismo. Racismo é crime no Brasil. É para que a pessoa sinta vergonha da expressão de um valor que matou, mutilou seres humanos, os sequestrou de outro continente, trazendo para outro continente. Então, a gente tem que falar de violência e contra-violência. Agora, uma coisa importante que deve ser dita na chave da nossa aula aqui sobre a esquerda depois da União Soviética. Você pode ter esses campos identitários que não necessariamente querem a transformação radical da sociedade ou a superação do capitalismo, propugnando não pelo fim da hierarquia, não pelo fim do capitalismo, da exploração econômica, mas dizendo: mais pessoas devem chegar a postos de mando, a sociedade deve ser totalmente representada e não apenas subrepresentada por um grupo historicamente hegemônico. Pessoas na esquerda, do campo da esquerda, sobretudo o pensamento de esquerda mais econômico, histórico, tradicional, dizem: isso não é suficiente como crítica ao capitalismo. Mas a verdade é que muitos desses intelectuais, muitos desses quadros partidários, não sentem. Você pode olhar, houve alguma mulher dirigente na União Soviética? Dirigente. O Politburo, o Comitê Central do Partido Comunista, me corrijam se eu estiver enganado aqui, me corrijam se eu estiver enganado. Eu não me lembro de nenhuma secretária-geral do Partido Comunista. Eu me lembro do Politburo, formado por quadros partidários masculinos e idosos. Inclusive os mais jovens eram preteridos. O Mikhail Gorbachev era relativamente jovem quando chegou, acho que ele não tinha 60 anos de idade. Lembrem-se, por exemplo, do Brezhnev e do Andropov e do Chernenko, que eram mais velhos e morreram. O Brezhnev ficou ainda muito tempo no poder, mas o Andropov e o Chernenko morreram cedo. Então, gente, é uma coisa importante. Essas pessoas não poderiam dizer: nós também queremos o que está dado só para uma nata. Isso é justo, isso é democrático. Agora, de fato, levando isso em consideração, é importante dizer que a sociedade caminha por um masculinismo em que todas as pessoas querem aquele exclusivismo que estava destinado para um grupo muito específico de homens heterossexuais ocidentais. E isso é justo, que o poder seja partilhado. Agora, essa manutenção de uma sociedade sob esse prisma, com esse poder, ela é uma sociedade de implosão. Porque justamente essa relação robesiana de todos contra todos, essa dimensão de não questionamento, por vezes, da hierarquia, da radicalidade do capitalismo, pode levar à dimensão de que o capitalismo teria como dar reconhecimento
econômico e social a todas e a todos, quando isso nunca foi historicamente efetivado em termos pragmáticos pelo capitalismo. Sempre houve filões de exército industrial de reserva, de expropriados dos meios de produção, que são concentrados, mas também das benesses aí. Agora a gente vê essa questão justamente do capitalismo prescindindo cada vez mais do proletariado. Aí vocês poderiam dizer, eu já me antecipo a uma possível pergunta que vocês possam fazer aqui. Mas, Flávio, quem vai comprar os produtos? O capitalismo não está dando um tiro no próprio pé? Sim. E, aliás, o bom e velho Karl Marx, no volume 3 do Capital, ele falava sobre isso, no volume 3, tá? No volume 3 do Capital. Ele falava sobre isso como a financeirização do capital. Um dia eu vou dar uma aula sobre mais-valia, que um dos conceitos-chave para entender a formação do capital para o Marx, e vou falar de algumas atualizações, de algumas historicizações da dimensão de mais-valia, nós nos aproximando da contemporaneidade. Mas o que é importante dizer aqui, então, é que se a classe trabalhadora é prescindida, nós temos uma contradição porque esse capitalismo de massa vai solapar a sua base mesma de consumo, a sua base de reprodução das mercadorias e de produção e de circulação das mercadorias para consumo. Essa é uma questão importante. Então, o capitalismo, tal como nós o entendemos, ele está mudando a sua base de produção, na sua base de inclusão, que desde sempre não foi universal, e está mudando. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Matheus Alves manda uma superchat. Eu agradeço ao Matheus e vou responder a pergunta dele. Flávio, as políticas identitárias não podem ser autoritárias, já que muitas vezes tira o crédito até mesmo de grandes nomes da literatura por se tratarem de homens brancos. Matheus, a sua pergunta é importante. Vamos responder ela, dá para responder agora já. Olha, se eu bem entendo as pautas identitárias, a questão importante é a seguinte: quando a gente olha o cânone, por exemplo, da literatura, ele é historicamente subrepresentado. São, por exemplo, homens europeus dos países centrais da Europa, nem dos países, por exemplo, Portugal é um país superrepresentado. Romênia, Polônia, os países bálticos, a Bulgária. Quem que vocês conhecem desses países como autores? Eu conheço alguns. A minha vida é conhecer esses autores, mas são. Então, nações, mulheres, afrodescendentes ao redor do mundo, aí aqueles que fazem uma opção LGBTQIA+, tem um clamor aí para que mais pessoas sejam reconhecidas, mais tenham a sua expressão artística, literária, filosófica, cinematográfica, bom, em qualquer campo. A gente pode fazer uma discussão se os parâmetros artísticos devem ser dissolvidos em função, que a sua pergunta está nesse sentido, da identidade da pessoa. Eu creio que não. A minha luta é para expandir a dimensão aí, para falar com vocês aqui nas leituras de Vassolero. Vocês podem ver, eu tento trazer os mais diferentes autores, as mais diferentes, procuro não repetir. Tive sim uma influência, uma formação de muita força a partir aqui da Europa, mas falo de da nossa literatura brasileira, argentina, japonesa, chinesa, árabe, fui trazendo aí autoras, autores e tudo mais. Isso é uma questão difícil, até às vezes você reconhecendo na sua formação. Agora, que não se perca o potencial artístico, literário. Quando se fala de autores, por exemplo, vou citar aqui o exemplo da Dostoiévski. O Dostoiévski tem antissemitismo nos seus textos jornalísticos? Tem. Os nazistas leram Dostoiévski, sobretudo nos textos jornalísticos, e às vezes elogiavam, o que é fator que me dá náusea, me dá nojo de um tipo de coisa dessa. E todas as vezes que eu tenho que fazer críticas a isso, eu faço. Agora, deixar de ler o autor fazendo um apêndice crítico, não tentando perceber esses aspectos, deixar de ler o autor é um problema. É um enfraquecimento da capacidade crítica. Pode haver autoritarismo,
pode haver uma dimensão coisificada, reificada, autoritária, autocontraditória dos movimentos? Pode, por que não? A sociedade está ossificada, mas é importante dizer que a demanda por mais representatividade, por mais vozes, por mais reconhecimento, é legítima, porque historicamente essas pessoas não puderam se ver. Pensem em quem é representado em telenovelas do Brasil historicamente. A maior parte da população brasileira não se vê ali na tela. E isso pode implicar que essa população não ache que é passível de se governar, que tem que aceitar um lugar dela. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O Lula, em 89, ou mesmo em campanhas anteriores, ele chegava e falava assim para a população: votem em mim, eu sou igual a vocês. E ele não conseguia ter adesão. Porque as pessoas sonhavam com o que era transmitido pela televisão, e o que era transmitido pela televisão não era delas, não era do bairro delas, não tinha feição delas, a forma de falar. A sociedade com seu canto de circe nos leva a querer o de cima. O prestígio do de cima, a forma de parecer, a forma de se vestir, a forma de falar, o ter. Então é uma questão importante, porque a gente percebe que tem aí uma pluralização e a pessoa para de sofrer com base em como o seu corpo parece, na opção que tem. Isso vai deixando, vai tornando a sociedade mais plural, na arte como no comportamento, tá bom? Muito obrigado. Então, gente, obrigado, Matheus. Então, isso colocado, vamos lá. Isso colocado, o que eu diria para vocês é o seguinte: a esquerda passa por sua crise mais difícil, eu diria. Difícil por quê? Como administradora do capitalismo, ela vai tendo sua base solapada nos movimentos sociais e partidos políticos e sindicatos. O capitalismo sabe sim, se vocês perguntarem isso, eu já me antecipo, ele sabe, por exemplo, fracionar os grupos identitários para dificultar a união daqueles que têm interesse em mais concessões de direitos sociais, apartando, por exemplo, grupos afrodescendentes de trabalhadores e trabalhadoras numa pauta econômica, centrando numa pauta de costume, numa pauta de identidade, numa pauta mais conservadora. Esse fracionamento, sobretudo numa época de redes sociais, está sendo muito empregado e utilizado pelo capitalismo, pelos representantes mais à direita, como a eleição de 2016 nos Estados Unidos mostrou, e outras congêneres aí, e tragicamente no nosso país. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe no Brasil, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que só por delírio, nós analisando o período do PT, a gente pode chamar de socialista. Eu já dei uma aula, deve fazer aí um mês, 3 semanas talvez, sobre se o PT no poder foi um partido de esquerda. Quem quiser assistir a essa aula, pode assistir a aula e ver as minhas considerações nesse sentido. Mas assim, o Brasil, falando especificamente do caso do Brasil, o que nós temos é, nas camadas populares, com o neoliberalismo, uma dificuldade crônica ou uma quase impossibilidade de socializar essas pessoas em termos da base civilizatória de direitos, saneamento básico, moradia, educação pública de qualidade, competitividade para alcançar bons empregos. E essas pessoas se veem num fracionamento da sua vivência social, propensas, com risco social de proximidade com grupos de criminalidade organizada de dentro do Estado, a gente está falando de milícias, ou de fora do Estado, o tráfico de drogas, e a gente tem uma inter-relação cada vez maior. Eu vi pesquisas dando conta de que no Rio de Janeiro, mais de 50% da cidade, gente, Rio de Janeiro já foi capital federal, mais de 50% da cidade já estariam sob o controle de grupos milicianos, isso não preciso dizer. Deixa eu falar para vocês, eu estive no México uma vez, eu fui ano passado, voltando de Cuba, eu ia lecionar na Universidade de Havana, na Faculdade de Letras, Línguas Estrangeiras e Letras da Universidade de Havana. A pandemia me levou de volta aí para o Brasil, me levou aí para o Brasil, tive que voltar. E eu passei pelo México, fiquei uns 2, 3 dias lá na Cidade do México, capital do México, e o norte do México não pertence mais ao Estado do México. Ele pertence aos cartéis poderosíssimos e internacionais do tráfico de droga. Você não vai para uma estrada
por uma autoestrada, você vai ter que pagar pedágio para traficante se não for assassinado. Isso é uma coisa muito séria. E o Brasil, se não matizar, se não tiver atuação do Estado para primeiro coibir, eu quero ver como é que vai ser retomar esses territórios dominados por milícia. E se não trouxer estruturas, quem que faz a socialização? Porque essas milícias garantem draconianamente, extorquindo ali os comerciantes e atemorizando a população. Elas garantem uma pacificação ali do local, fazendo ali a sua atividade criminosa, e em combinação com quando há, por exemplo, a socialização, quando há, por exemplo, a socialização nessas comunidades mais pobres, por meio de igrejas que têm um papel de civilização, eu quero dizer a vocês, por quê? Uma pessoa passando por situação anômica, de esgarçamento dos seus parâmetros de identidade, de família, de situação econômica, a pessoa na igreja, ela encontra um grupo de acolhida, ela encontra uma baliza para uma vida psicologicamente e socialmente estilhaçada, e ela consegue emprego. As igrejas também são comunidades de fortalecimento econômico. Quando o menino está viciado em droga, a mãe vai falar com o pastor da igreja para pedir para o pastor, pelo amor de Deus, conversar com o dono da biqueira para não matar o menino. Essa pulverização, ela traz ali uma socialização com valores que nós tomamos hoje como valores conservadores, mas é importante entender sociologicamente o que acontece nesse sentido. Isso colocado, é importante que nós tenhamos em mente que a esquerda brasileira, ou vamos chamar, gente, termos esquerda e direita são metamórficos. Nós precisamos ver essa metamorfose para entender essas mudanças históricas e entender que o que a gente chama de esquerda no pós-União Soviética não é o que se chamava de esquerda no pós-Segunda Guerra. Partidos de democracia cristã, a direita europeia, no pós-Segunda Guerra, propugnavam por reforma agrária. Ou seja, a direita estava bem à esquerda. Hoje o mundo foi para a esquerda. Então, o PT vai ter que dialogar para dialogar com as camadas populares. Eu vi o Marcelo Freixo falando isso recentemente. A comunidade intelectual humanista de esquerda, que muitas vezes, pela tradição da formação do marxismo ou de campos correlatos que eram anticlericais ou são anticlericais, essa esquerda precisa aprender a conversar com pessoas que têm profissão de fé religiosa, porque é a normatização, é a organização social das camadas populares no Brasil. Deixa eu ver aqui, o Rony Cortex. Olha lá, olha lá, olha lá. Obrigado, Rony. Vamos ver o que o Rony Cortex, mandando um superchat, nos traz. Professor, você concorda que no Ocidente, grande parte desse setor que viola direitos humanos pode ser atribuído ao que chamam de cultura judaico-cristã que defende uma espécie de Coreia do Norte celestial? Rony, eu não entendi muito bem a sua pergunta, amigo. Se você puder reformular, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. No Ocidente, grande parte desse campo que viola direitos humanos pode ser atribuído ao que chamam de cultura judaico-cristã, que defende uma espécie de Coreia do Norte celestial. Eu realmente, desculpa, Rony, se você puder reformular, amigo, a pergunta, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu te agradeço muito aí pela sua pergunta. Então, gente, o que eu quero discutir com vocês aqui no final da parte expositiva da aula, para abrir, agora tem um novo bordão, hein? Vocês já estão prontos para o novo bordão? Tem o olha lá, olha lá, olha lá. Esse aí já está consolidado, já desde a fundação do canal. Agora tem o ping-pong de perguntas e respostas. Ping da pergunta, pong da resposta. Ping da pergunta, pong da resposta. Ping da pergunta, pong da resposta. Tem até o dedinho do samba aqui. Então vamos trazendo aí, podem começar a fazer as perguntas de vocês, mas só para arrematar. Então, gente, a esquerda está em maus lençóis, mundialmente. As referências, eu não conheço nenhuma referência com chance pragmática de vitória, no sentido de contraposição ao capitalismo hegemônico, neoliberal, privatizante, tecnologizante,
que desemprega, que corta direitos sociais, eu não vejo. Eu vejo ideias de diagnósticos sociais muito precisos e interessantes, mas pouca força de contraposição. Eu vejo esquerdas eleitoralmente competitivas, aqui, por exemplo, na América do Sul, como o Partido dos Trabalhadores no Brasil, o campo do Evo Morales na Bolívia, no Chile, a formação de uma nova Assembleia Constituinte e tudo mais. Isso não significa necessariamente superação do capitalismo, mas uma gerência do capitalismo com tentativas de construção de direitos sociais. É nesse sentido que eu vejo. Tanto é que a gente sabe que esse mantra do PT radical é articulado pela grande mídia com seus filões mais conservadores, são hegemônicos, e por setores da extrema-direita, mas isso não condiz com a experiência concreta ali das pessoas. Inclusive, uma coisa importante a se dizer é que a pauta identitária no Brasil, ela é uma pauta que toca em estruturas. Quando se diz, às vezes, que a pauta identitária não é estrutural, um país que é odiosa historicamente racista, um país com grau de misoginia e homofobia do Brasil, mostrar, mesmo canais conservadores que a gente sabe que estão representando esses grupos para torná-los consumidores, agora o que é importante, né? Quer dizer, a pessoa não pode ir para uma loja, corre o risco de ser espancada por ter as orientações que tem. É claro que essa pessoa, quando é mostrada na TV, quando o seu relacionamento afetivo é mostrado, quando uma mulher pode dar livre curso à sua sexualidade, com a sua orientação, por que o homem pode e a mulher não pode? Isso contribui muito para disseminar um discurso, primeiro, de que os reacionários se envergonhem de disparar os seus preconceitos. E depois de convivência, pluralidade e aceitação. Poderia ser mais rápido se o progressismo se disseminasse, se a educação política fosse mais profunda, mas, por exemplo, eu vi uma entrevista essa semana, vou terminando a aula com essa referência, eu vi uma entrevista essa semana do Frei Beto, histórico intelectual da teologia da libertação, ramo progressista da Igreja Católica, para o Breno Altman. Passou na TV 247, canal do YouTube, e no Opera Mundi. E o Frei Beto explica por que o programa Fome Zero não foi adiante e o que aconteceu na sua virada para o Bolsa Família. O Fome Zero, além de todas as benesses do Bolsa Família, pressupunha, então, ou seja, que o filho tem que estar na escola, o filho e a filha tem que estar na escola, receber a vacinação e tudo mais, todos os requisitos. O Fome Zero implicava que os mais pobres que recebessem o benefício do Estado participassem de movimentos sociais para sua educação política. E houve uma grita, vocês ouviram falar disso? Isso é muito importante que seja dito. E isso é radical, porque você politizar com valores emancipatórios das camadas populares, gente, é realmente criar a centelha, a iskra, para usar o termo bolchevique ali, a centelha de uma transformação social profundíssima no Brasil. E obviamente que houve uma grita enorme da grande mídia, de currais eleitorais, dos locais logradouros conservadores. Você já imaginou? Lá no meu bairro, era clamorosa a politização de quem era sindicalizado e de quem não era. Eu tinha um vizinho lá no bairro que me ensinou muita política, mas muita. O Serafim, morava lá na rua, gente finíssima, eu talvez tenha até, que Deus o tenha, se faleceu, faz muitos anos que eu não vejo o nosso querido Serafim. O Serafim me ensinou muita política, era uma figura ali que fazia parte do sindicato e participava das assembleias, e você percebia ali as análises conjunturais, estruturais que ele fazia, em diálogo ali com os professores que iam para o sindicato, tinha uma política de alfabetização política lá Paulo Freire, coisas sensacionais, gente. Vocês percebem? Então, essa mudança, o PT, a gente pode falar foi estratégico, quis mudar o foco, o eixo do programa para um programa assistencial, que é muito importante, porque as pessoas estão morrendo de fome, mas a politização é muito importante e a gente percebe que se houvesse uma política de politização de base, um setor que, quando o governo Bolsonaro, à revelia de suas próprias intenções, teve que engolir o auxílio emergencial de R$600 no meio da pandemia, um setor que era tradicionalmente vinculado eleitoralmente ao lulopetismo, ao lulismo, como André Singer chama,
teve uma oscilação rumo ao bolsonarismo. E, inclusive, o André Singer, no mesmo programa de entrevistas para o Breno Altman, chegou a falar de um risco estrutural para o lulismo se as hostes populares passassem, aquelas mais beneficiadas pelos programas como Bolsa Família, passassem para o bolsonarismo. A gente sabe, o Bolsonaro se opôs, queria que fosse um auxílio muito menor. Esses R$ 600 durante a pandemia representaram a maior transferência de renda da história do Brasil. Nunca houve um montante de transferência por causa do Congresso. A revelia, a gente sabe, do governo Bolsonaro. Tá bom, gente? Então vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminando esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Agora começa o ping-pong de perguntas e respostas. Ping da pergunta, pong da resposta. Ping da pergunta, pong da resposta. Ping da pergunta, pong da resposta. Vamos mandando as perguntas de vocês, por favor, em caixa alta. Olha lá, olha lá, olha lá. O Rony trouxe a pergunta. Muito obrigado, meu querido Rony Cortex. Vamos responder a pergunta dele, que ele fez o super sticker, o super chat. Mandem as perguntas de vocês, enquanto eu vou responder aqui ao nosso querido Rony. Mandem as perguntas de vocês, por favor, em caixa alta, para eu saber que vocês estão se comunicando comigo. Aí o Rony pergunta assim: a cultura religiosa fomenta misoginia, homofobia, ausência de autonomia corporal e tudo mais. Coreia do Norte, Coreia Celestial, um ditador celestial. Rony, meu amigo, olha, pera só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui. Rony, meu querido, olha, existem na Igreja Católica setores muito conservadores. Nas igrejas protestantes ou neopentecostais, idem. Eu conheço pastores e pastoras muito progressistas, no entanto. Realmente, se nós historicizarmos o Velho Testamento, por exemplo, e cotejarmos alguns valores propugnados pelo Velho Testamento, ou seja, a parte antiga da Bíblia, né, com práticas atuais de identidade, a gente percebe que, se nós conseguíssemos comparar as sociedades, a posição da mulher ali, a aversão a práticas de orientação sexual outras, isso está em descompasso com o que hoje nós entendemos como o cristianismo em correlação com os direitos humanos. Jesus Cristo era um defensor dos direitos humanos e dos direitos sociais. Basta ler o Sermão da Montanha. Basta ler o Sermão da Montanha. Será que alguém deve sofrer violência física? Jamais deve, obviamente que jamais deve. Mas será que Jesus Cristo defenderia a discriminação em relação a mulheres, a pessoas de orientação afetiva, a discriminação étnica, a discriminação social? É claro que não. Então, assim, a gente percebe que em determinados setores, dada essa anomia, gente, o grande inquisidor Dostoiévski chegou a dizer nos Irmãos Karamazov: não há angústia maior para o homem e a mulher do que encontrar alguém diante de quem eles possam se ajoelhar. O que isso significa? Balizar a existência por outros valores, incorporar práticas outras, entender a realidade para além dos valores decantados, ossificados, conservadores. Isso é uma prática de desconstrução que implica romper ali com uma série de cerceamentos no âmbito da família, da escola, do trabalho. E são essas vozes. Eu sempre me lembro da história daquela mocinha, uma menina nos Estados Unidos, uma menina afro-estadunidense, que falou: eu vou para a escola sim, e eu vou para a escola que eu quiser e não para a escola que eles disserem para a qual eu tenho que ir. E ela foi para uma escola que era odiosamente racista. Ela foi assistir a uma aula, foi achincalhada pelos alunos, foi achincalhada pelos professores, mas com seu heroísmo, com a sua coragem, com o seu ímpeto de transformação, ela abriu o caminho para que outras pessoas dissessem: o meu lugar é onde eu quiser, eu posso estar onde eu quiser. Então, a sociedade, para a gente mudar identidades ossificadas e pertencimentos sociais ossificados, a gente precisa de questionamento, inclusive no âmbito da espiritualidade, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, vamos mandando aí as perguntas de vocês para eu responder. Vamos mandando. Aqui está o nosso querido.
Olha o Mauro Viana, o patriarca aqui desse canal, grande Mauro Viana. O Mauro perguntando o seguinte: o Mauro, que é membro humanista aqui do canal. Vocês veem a rodinha dentada do lado do nome do Mauro. Os grandes setores da informação necessitam de mão de obra altamente qualificada, daí ainda utilizam o discurso da meritocracia. Quando o discurso da meritocracia vai acabar? O Mauro, veja, a meritocracia ela tem correlação, amigo, com essa atomização do trabalho. Quando o camarada trabalhava numa linha de produção, se um funcionário, se por exemplo, meu tio, meu pai ali na linha de produção, batesse uma chapa e ao invés de bater a chapa, batesse no braço, a linha de produção parava. O cara que está sentindo a dor, que se machucou, podia ser você. A solidariedade está colocada. A hora que o cara está individualizado num carro, essa permeabilidade sociológica, histórico-social ao valor individualista é maior. O cara sente que está matando sozinho um leão por dia. É óbvio que para ele pôr gasolina, tem que ter o trabalho dos usineiros. Tem o cara da borracha, o mecânico, mas ele não se vê em comunhão com os demais trabalhadores com quem ele trabalha em correlação. Ele se vê individualmente configurado. Então, gente, o capitalismo está sabendo colocar isso, e a ideologia meritocrática é uma ideologia afinada com a ruptura dos movimentos de massa sociais e partidos e sindicatos. A gente tem que entender uma ideologia não só como um jogo de ideias, mas na sua correlação com o enraizamento histórico material concreto. Quando o capitalismo solapa com o neoliberalismo, com o fim da União Soviética, individualiza os trabalhadores, perde o trabalho em massa, quebra os sindicatos, quebra leis trabalhistas, resta a pessoa matar um leão por dia. E aí ela começa a projetar o mundo como se fosse uma pessoa. Sou eu contra todos e todas os demais. Tá percebendo? Daí a permeabilidade a valores mais individuais. E claro que é importante dizer que setores religiosos, graçando entre as classes populares, mais conservadores propugnam também pela teologia da prosperidade. Eu quero que vocês busquem um vídeo do Frei Beto, grande escritor, grande teólogo, grande clérigo, dando essa entrevista ao Breno Altman, e o Frei Beto faz uma afirmação nessa entrevista que deu para o Breno Altman, dizendo, palavras do Frei Beto, eu abro aspas aqui, ele vê como uma política do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em conjugação com igrejas representativas e conservadoras nos Estados Unidos, um apoio financeiro a setores neopentecostais mais conservadores no Brasil. Fecha aspas. Essa é uma colocação do Frei Beto. Nós precisamos pensar sobre isso. Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Ping da pergunta, pong da resposta. Ping da pergunta, pong da resposta. Vamos fazendo ping-pong aí, vamos lá. Deixa eu ver as perguntas de vocês aí, gente. Vamos vendo as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. O Adolfo, a chamada esquerda identitária após maio de 68 tem relação com essa nova esquerda? Total, Adolfo. Né? Total. Porque esse movimento pós-estrutural, desconstrutivista, de 68, ele contribuiu sobremaneira para as liberdades sexuais graçarem, para as identidades virem à tona. A esquerda mais tradicional fala da insuficiência da crítica econômica, das pautas identitárias. A pauta identitária fala que mesmo no campo progressista havia subsunção dos trabalhadores e trabalhadoras a trabalhadores, a membros do partido, e há uma figuração de tipo de homem, tipo de mulher, restritivos também, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. O Gustavo peraí, deixa eu ver. Vassoler, Gustavo Ferreira, o socialismo não estará defasado diante de problemas como aquecimento global, disruptura tecnológica? Como poderia responder às demandas do mundo de que o Harari fala? Eu falei sobre isso, Gustavo. Eu diria para você o seguinte: se nós pensarmos no modelo do socialismo do século XX,
Ele me parece anacrônico, mas eu quero dizer que essa tecnologia atual, ela permite uma centralização administrativa que seria importante para as democracias, porque aí a gente pode tratar em assembleia, ou poderia, né? Porque a gente teria que justamente ter um confronto com os estados plataformas, megacorporações tecnológicas, para a gente entender justamente que hoje os dados podem ser sintetizados e apresentados e discutidos mundialmente. Mas para isso a gente precisa de grandes transformações sociais. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui as questões. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Rosângela Sobral, da cidade de Santo André, no meu eterno ABC paulista, manda um super sticker, apoia o canal, e eu agradeço muito a nossa querida Rosângela. A Maelen Pedroso, olha a Maelen, vamos lá. Fassoler, quais cineastas, na sua opinião, são imprescindíveis para que possamos estabelecer reflexões críticas acerca da realidade? Querida, especificamente a respeito do tema da aula de hoje, eu gostaria de indicar a você e a vocês, o Ken Loach. Vou repetir o nome dele, Ken Loach. O Ken Loach fez um filme duro de assistir, chamado Eu, Daniel Blake. Assistam a esse filme do Ken Loach para vocês verem as discussões sobre uberização e sobre o terror a que são submetidos trabalhadores e trabalhadoras. Eu ainda vou dar uma aula esse mês aqui no canal sobre essa questão de por que o neoliberalismo não quer a CLT, os leis trabalhistas e a Previdência Social. Eu vou falar sobre isso ainda aqui no canal. E eu quero dizer a vocês que a vida do meu pai e da minha mãe, por acidentada e explorada que tenha sido, foi uma vida melhor do que a vida da nossa geração. Eles sempre tiveram, porque sempre trabalharam com carteira assinada, férias, 13º, salário, adiantamento de férias, convênio, seguro-saúde. Eles sabiam quanto iam ganhar no mês que vem. Isso o capitalismo está mostrando que não vai ser mais realidade das pessoas. Isso é para destruir. É por isso que as pessoas estão adoecendo. Flávio, por que as pessoas estão tão psicologicamente doentes? Você já experimentou não ter dinheiro? Aliás, muitos brasileiros e brasileiras no mundo inteiro também. Como é que você não tem dinheiro para comer? Como é que você para de comprar botijão de gás e vai comprar lenha? Como é que você não sabe quanto você vai ganhar? Aí a psiquiatria, o braço, vamos dizer assim, nos seus setores mais conservadores, o braço farmacológico aí do capitalismo, nos setores conservadores, veja o que eu estou falando, começa a tipificar um monte de doença. E aí vem de remédio, obviamente. O transtorno bipolar. Pô, a pessoa está trabalhando hoje, ganhou dinheiro, foi para casa, dormiu sossegado, né? Aí amanhã, a pessoa não ganha nada, faz o quê? Como é que a pessoa se sente? Isso aí uma bipolaridade objetiva, não é subjetiva. Estão percebendo? Obrigado, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. O Everton Nunes faz um superchat e a nossa querida Alessandra Sanches, ó, um beijo para Alessandra, um grande abraço para o Everton, apoiam o canal. A Alessandra está inclusive com uma foto bem bacana aí com um girassol van Goghiano diante dos olhos aí. Muito obrigado pelo apoio. Agradeço muito a querida Alessandra e o Everton. O que significa ser de esquerda? Então, Everton, o que eu venho falando aqui na aula de hoje? Que a gente precisa pensar historicamente. O que era ser de esquerda ao fim da Segunda Guerra Mundial não é mais o que é hoje. Existem pessoas que são pessoas. Vassoler, o que você diria de uma pessoa que fala, que pega o mantra de um século atrás da União Soviética, da esquerda, e fala a mesma coisa hoje? Olha, essa pessoa, por exemplo, se disser marxista, não pode. Bom, se pertencer à filiação marxista ou à igreja do Marx, o Marx se disse não marxista, isso que é interessante. Mas se ela falar que ela gosta do marxismo, ela está contradizendo o marxismo, porque o marxismo ele se propõe a rever os seus paradigmas com as mudanças histórico-materiais. Se é muito complicado falar em proletariado hoje, em lutas de classe trabalhadora, como se houvesse a classe trabalhadora tal como há um século, como é que você pode invocar aquele mantra? Tudo bem, eu entendo que a pessoa possa ter nostalgia de uma época em que o campo progressista tinha mais força e possibilidade de superação das mazelas. Possibilidade, o que não significa factibilidade. Mas é preciso historicizar isso. Então, hoje,
determinados campos são mais identitários, que é uma pauta importante. Se ela se incorporar à pauta de superação econômica do capitalismo, que não está sendo propositiva, como eu tentei mostrar a vocês, mas mais tentando conter o descalabro, a gente tem aí uma mescla muito interessante para a gente pensar na contemporaneidade, tá bom? Vamos lá, vamos mandando, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vamos mandando mais questões aí, gente. O Alexandre, meu primo Alexandre, Alexandre, um grande abraço para você, meu querido, e um grande abraço para nossa querida tia Mariazinha, que saudade de vocês. Vamos lá, tia Mariazinha, irmã da minha avó, minha saudosa avó Nena, e um grande abraço para tia Mariazinha e para o Alexandre. Primo, como lidar com pessoas que não têm consciência de classe? Alexandre, meu velho, aí é que está a questão. A consciência de classe, ela, às vezes o campo progressista, sei lá, a esquerda fala de consciência de classe como uma coisa, como se ela fosse dada, e quando, principalmente a classe média universitária, vai para a periferia, vai conversar com as camadas populares, não conhece. E aí vê que as camadas populares são muito permeáveis a valores conservadores, sobretudo na questão comportamental. Gente, a pessoa só consegue desconstruir a osmose, entre aspas, osmose, a naturalização da desigualdade de gênero, da dimensão de. A pessoa mais pobre, ó, eu sou proveniente da camada popular com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. As pessoas mais pobres, por vezes, não conseguem acreditar que poderiam ter um papel para além do lugar de classe de onde elas estão. O Brasil, com pouca mobilidade social, cristalizou identidades. Então, consciência de classe é um trabalho que envolve base, envolve diálogo. As redes sociais permitem isso. Diálogo com campos das igrejas neopentecostais, das igrejas que se disseminam pelas camadas populares, para politizar isso, para mostrar que Jesus Cristo, por exemplo, era um ativista social, era um camarada ali com um ímpeto de transformação moral e política fundamental. Isso precisa, os intelectuais, os movimentos precisam entender isso. E precisam dialogar ali, política e espiritualmente, com as camadas populares. E tentar mostrar nesse trabalho de base, de disseminação, utilizando redes sociais. O Guilherme Boulos fez uma campanha para a Prefeitura de São Paulo, dialogando com novas tecnologias. Ou a gente vai trazer um pragmatismo para dialogar com essas novas tecnologias e trazer ali uma linguagem que dialoga com as gerações mais jovens e que também chega a essas camadas populares, para mostrar, desconstruir discurso de grande mídia, desconstruir cristalizações identitárias à direita. Então a esquerda vai ter que fazer esse trabalho de se comunicar com camadas populares, por exemplo, no Brasil. A consciência de classe não é algo dado, é algo construído. Eu repito, na minha rua lá em São Bernardo, aliás, o Alexandre esteve lá em casa, né, várias vezes lá em casa, ia visitar a gente. Os sindicalizados, os trabalhadores sindicalizados eram muito mais politizados, tinham muito mais diagnóstico progressista da realidade do que as pessoas ali que não faziam parte, por exemplo, de uma organização como o sindicato. Vamos lá. Bom, o Metal Funks tem, eu vou agradecer. Olha lá, olha lá, olha lá. O Metal. O Metal tá fazendo uma pergunta aqui que é a seguinte: manda um super sticker, ele tá falando da banda. O que eu acharia da banda Vassalos de Vassoler com letras das músicas inspiradas nas suas aulas e textos? Olha, Metal, eu agradeço muito a sua contribuição, meu amigo. Assim, eu, por índole progressista, não gosto da relação de vassalagem, né? Que é uma relação ali que remonta ao feudalismo e tal. Então eu gostaria de falar humanistas de Vassoler, jamais os vassalos de Vassoler. Eu, graças a Deus, não tenho vocação nenhuma para senhor feudal, graças a Deus, e nem gostaria de manter relações de vassalos. Claro que você está fazendo aí um trocadilho, Vassoler, vassalo, o vassalo de Vassoler, então vamos falar os humanistas de Vassoler. Agora, fazendo letras inspiradas nas minhas aulas, inspiradas nos meus livros, poxa, seria super legal, agradeço muito e muito obrigado pela sua contribuição aqui para o canal, tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá, falem coisas aí, gente, vamos lá.
Olha, gente, teve uma colocação aqui a qual eu gostaria de responder. Eu acho curioso quando pessoas têm contraposições em relação a discursos que rompam a divisão intelectual do trabalho. Então, dizem assim: apenas uma pessoa orientada numa determinada área pode falar sobre essa área. Claro, por exemplo, no caso da competência em relação ao coronavírus, eu jamais me posicionaria, não sou biomédico, não sou infectologista. Agora, tenho formação em ciências sociais e as análises sobre transtornos de personalidade, psíquicos e diálogos com psicologia, um determinado campo, por exemplo, o mais conservador da psiquiatria, quer dizer que isso é fruto apenas e tão somente de uma questão fisiológica, como se não houvesse sociedade. E existem pessoas que não querem ouvir discussões nesse sentido. Então, o que eu posso dizer é que a a especialização dogmática, graças a Deus, não faz parte do rol ali das minhas preferências. Pensar os transtornos pelos quais as pessoas passam em correlação com a vida que conseguem ou não conseguem levar, que conseguem ou não conseguem suportar, com as suas frustrações concretas e com as somatizações por que passam, é politizar em termos do Foucault, em termos de toda uma análise histórico-social, por exemplo, do campo da psiquiatria ou da psicologia. Muito obrigado. Vamos lá, vamos mandando mais perguntas aí. Olha aqui, ó, pergunta do meu querido amigo Fernando Binhardi. Flávio, ainda nessa linha de redes sociais e utilização das redes no campo político, você acredita que a discussão política nas redes está mais rasa ou potencializa o pensamento crítico e político? É uma bela pergunta do Teixeirinha. Com certeza, Teixeirinha, com certeza, Fernandão. Um grande abraço para você e obrigado pela pergunta. Com certeza, a qualidade, a profundidade do debate político, social, histórico, está mais problemática. A qualidade, ela precisa ser correlacionada com se nós temos uma crise de uma desigualdade de renda profunda, se a gente tem dificuldade de acesso ao ensino crítico, a gente precisa pensar justamente na adequação desse problema do ensino crítico às categorias que faltam às pessoas. Ninguém por osmose, ninguém automaticamente, imediatamente, tem correlação com uma análise apurada da realidade. É preciso formar isso. E como o capitalismo neoliberal agora vem cindindo, porque vejam, antes se sabia a rotina de trabalho, quanto tempo ele ia durar, e isso permitia o tempo livre, que obviamente era cativo, porque contraposto ao tempo preso, a pessoa poderia deliberar em tese para se educar, se formar, aí surge a ideia de EJA, Educação de Jovens e Adultos. Mas agora, com uma dimensão de que a pessoa trabalha em tempo quase integral, que essas redes potencializam a informação sem informação, mas tornam asséptico o discurso, as expressões, utilizam ferramentas de interação que suprimem a construção frasal, a diminuição vocabular, tudo isso enfraquece, empobrece, dificulta a profundidade de apreensão da realidade. E o tempo, que é a matéria de formação do pensamento, das categorias críticas, ele fica não só escasso na dinâmica do trabalho, mas também na questão da concentração. Existe um problema hoje que, obviamente, não é subjetivo, é estrutural, de concentração, que é uma dimensão aí fundamental para a gente compreender a realidade e lidar com categorias críticas mais complexas. É nesse sentido que a gente tem uma faca de dois gumes, ou uma faca de dois legumes, Teixeirinha, porque é fundamental conversar por meio das redes, mas as categorias críticas que as redes mobilizam são acríticas, são assépticas. Como romper essa dimensão? Aí a gente pode falar numa estratégia para chegada ao poder e tentativa de, por dentro, dar uma educação de melhor qualidade. Como vai se fazer isso fora de uma dimensão ali de politização? Isso pode ser feito pela base, mas obviamente que tendo o orçamento público e a possibilidade de gerir as escolas, a gente tem dimensões de transformação, tá bom? Vamos lá. Vamos colocando.
Olha aí, ó, muito importante o que a Lígia está colocando, ó, sou da psicologia e romper um discurso médico de patologização da vida é necessário, pois a saúde mental é produzida socialmente e também destruída socialmente. Pois é, Lígia, assim, às vezes a gente percebe justamente esses consensos formados pelo capitalismo se cristalizando né, na dimensão aí das pessoas. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos colocando aqui as questões de vocês. Deixa eu ver se tem mais questões aí. Ah, 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 o Ricardo Júnior, professor, qual o melhor livro sobre esse dilema entre religião, sociedade e política? Ricardo, olha, meu amigo, não existe um melhor livro, né? A gente pode pulverizar essa discussão em vários aportes, em várias obras aí, obrigado pela pergunta, sobre as quais a gente sobre as quais a gente poderia falar. Agora, uma questão importante aqui que você poderia buscar são as discussões da teologia da libertação. Você pode buscar temas, artigos, discussões sobre a teologia da libertação no Brasil e a mudança do eixo da teologia da libertação, da comunidade eclesial de base da Igreja Católica nas comunidades periféricas. Inclusive, essa foi uma base da formação política de Luiz Inácio Lula da Silva, cuja mãe era católica, teve permeabilidade via movimento sindical às comunidades eclesiais de base, no local mais pobre onde ele morava, e teve ali uma politização mais à esquerda. Então, essas SEBs, essas comunidades eclesiais de base, elas foram sendo sucedidas, ainda há em alguma medida, mas foram sendo sucedidas por igrejas neopentecostais que são volumosas, e quero dizer que não são, em sua totalidade, conservadoras. Existem grupos conservadores, sim. Então, você pode buscar discussões nessa chave, nessa virada da espiritualidade brasileira. Existem várias pesquisas. Gente, é importante que a gente comece, que vocês comecem a utilizar essas ferramentas, tipo Google Acadêmico, buscar ali nos bancos de dados da Universidade de São Paulo, estão abertos para a gente, são universidades públicas. Busquem ali, pesquisem as teses, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado sobre esses temas. Isso é muito importante. Hoje a gente consegue ter acesso há um material de pesquisa formidável. O meu interesse com o canal, claro, eu fico feliz que vocês estejam aqui acompanhando o meu trabalho pelo canal do YouTube, mas quando eu faço uma resenha de livro, a minha vontade é que vocês leiam o livro. Do filme é a mesma coisa, vejam o filme, e nessas aulas que saiam aí uma série de discussões para vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui para você, deixa eu ver aqui se tem mais uma questão. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, aí a Rosângela faz uma outra pergunta. Professor, mesmo com toda a transformação que vem se desdobrando nos últimos tempos, não parece que as reivindicações ocorridas nesses debates não alcançam as pessoas na vida real? Não me parece, Rosângela. Por exemplo, a gente pega a época dos governos progressistas do Partido dos Trabalhadores, aquilo a que a gente assiste é uma transformação efetiva da diminuição do horror da inanição, acesso maior ao ensino público técnico e universitário público, além do privado, e a gente poderia falar de muitas questões aí do que foi o programa, o ProUni, mas de qualquer maneira, houve melhoria em termos econômicos, houve, me parece que nós temos, uma vez você comentou comigo que você tem ao redor da minha idade, você vai se lembrar, ter sido adolescente nos anos 90 é uma experiência muito diferente de estar aqui nos anos 2020, já, né? E a gente, ou seja, 30 anos depois, e a gente perceber ali que preconceitos, lamentavelmente decantados e naturalizados naquela época, passaram a ser desconstruídos pelas atuações formidáveis desses movimentos sociais que depois chegaram ao poder. Então, ou chegaram ao poder ou estiveram próximos, foram chamados, seus líderes chamados para governar o país nos ministérios, nas empresas e organizações ali ligadas ao Estado. Então é importante a gente ter isso em mente. As ideias, gente, elas têm aliás, eu estava conversando isso hoje com uma aluna minha. As ideias, o Marx dizia, as ideias por si só não vão transformar a realidade, por si sós. Mas quando se materializam, começam a mudar consciências e
da mudança da consciência, do chacoalhar da consciência, implicam uniões, correlações, partidos, movimentos, elas começam a transformar, as ideias de nuvens passam a se transformar em aríates, em forças sociais materiais operativas. Basta pensar, por exemplo, no abolicionismo, que no começo da sua causa formidável podia ser tido como, digamos, utópico, mas depois passou a se consolidar aí como uma voz hegemônica até o horror da abolição da escravatura, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Gustavo está trazendo mais uma pergunta. Soler, a atomização e liquidez da sociedade não pode se revestir de liberdade, progressismo e acabar tornando-a mais individualista? Aí impedindo uma coesão social? É exatamente isso que eu estava mencionando, Gustavo, e é exatamente isso que faz com que camadas populares, permeadas à teologia da prosperidade, afeitas, ou trabalhando nesse atomismo, sem proteção social, vejam uma luta própria, mediada às vezes por uma dimensão de que Deus está ajudando essa luta, com um individualismo maior. Isso fratura muito as possibilidades de organização social de base, organização coletiva, mudanças sociais conjuntas daquelas que obviamente têm muito interesse nessa mudança. Peraí, gente, que eu acho que passou aqui batido olha lá, olha lá, olha lá. O Iago Grassini Prévost manda aqui um super sticker, eu agradeço muito e te agradeço muito, meu amigo, muito obrigado, valeu, irmão. Vamos ver, tem mais colocações aqui, gente? Vamos lá, gente, o João tá chegando agora. Ô, João, boa noite, meu amigo, muito obrigado. Pessoal, eu quero agradecer muito a todas e a todos vocês aqui presentes a essa aula, mais uma aula do canal. Falamos aí sobre as mudanças da esquerda após o fim da União Soviética, né? Discutimos várias vertentes. Muito obrigado, ótimas perguntas e interações de vocês. Eu agradeço muito a participação de todas e todos vocês. Nesse sábado, às 10 horas da manhã, vai haver aqui no meu canal uma resenha sobre o filme Vicky Cristina e Barcelona, do Woody Allen, né? Um filme bem bacana aí do Woody Allen. E no domingo, as viagens de Vassoler aportarão pela primeira vez na belíssima e tradicionalíssima cidade portuguesa de Coimbra, onde fica a segunda universidade mais antiga da Europa. A primeira, salvo engano, a Universidade de Bolonha, depois a Universidade de Coimbra. Pessoal, muito obrigado a todas e a todos vocês. Caminhamos firmes a passos largos, com pingue da pergunta, pongue da resposta. Pingue da pergunta, pongue da resposta. A passos largos para 18 mil pessoas aqui no canal. Um grande abraço, gente. Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu, valeu, valeu.